Gente, boa noite. Primeiro podcast de 2022 aqui do Del Podcast. Desde já quero agradecer vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né? É uma alegria para a gente. 2021 foi um ano bem legal, na verdade, bem no final do ano que a gente começou esse projeto, mas a gente está aqui em 2022 para fazer um ano bem especial. E hoje não poderia começar o ano melhor do que com o meu pastor André Neves. Também hoje a pastora Mariana está aqui nos bastidores, junto com o Gustavo, e mais uma vez a minha querida esposa, Rebeca Castro. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Da pastora também. É uma alegria para a gente, é uma honra receber vocês aqui no estúdio, né? Vocês, mais do que tudo, são referências para a gente, né? A gente caminha com vocês, acho que há mais de 5 anos já, né? Acho que bem mais do que isso. E sempre me espelhei em vocês, sempre admirei vocês. É uma alegria mesmo muito grande ter vocês aqui. Isso dá uma credibilidade para o nosso trabalho. E valeu, pastor. É isso aí. Eu fico extremamente feliz, né? Primeiro porque eu vejo que esse projeto que tu idealizou, esse projeto tem dado certo, tem abençoado a vida de muitas pessoas. E uma das coisas que eu até falei para Mariana vindo para cá, é de todo o esforço que vocês têm feito. O que vocês têm feito, como vocês são esforçados para fazer o negócio bem feito. E isso aqui a gente tem visto que também é um projeto de Deus. Eu te digo uma coisa, isso aqui é algo que já nasceu grande. Porque do jeito, do porte que isso aqui tá, tem muita coisa aí que já tá há mais tempo que tá ficando para trás. A gente se esforça, pastor. A gente se esforça. E não vai ser que nem aquele jogador que, não, ele é esforçado. Não, ele é o que se esforçou e se tornou um bom jogador. Amém. Então eu acredito muito nesse projeto. E como eu te falei, tu tem que buscar parceiros para estar aqui contigo, porque com parceiros a gente pode ir muito mais longe. É o que eu gosto de dizer, ninguém caminha só, né, pastor? Ninguém caminha só. Ninguém caminha só. Tanto é que eu tenho Mariana aí do meu lado aí há 25 anos e ela está aqui hoje comigo, tá vendo? E pastora Mariana hoje veio só acompanhar ou ela veio com uma outra função? Eu já gravei, já falei para ela, porque mulher tem um negócio ela faz uns gestos com os olhos, né? Que o cara fica assim. E aí o cara fica intimidado com aquele olhar. E eu disse, não me olha, só... Sabe, é porque a presença dela me fortalece. A presença dela, olha aí, o olhar dela aí, ó. Aí a gente fica amedrontado. Será que eu tô falando besteira? Será que eu falei coisa que não era pra falar? Acaba que nem desenvolve não, aqui, o cara, não fica espontâneo, por isso que eu né? digo, não me olha, só a presença dela aqui, a presença de Deus nesse lugar e a presença só dela. na intercessão ali. Eu fico tranquilo. É verdade. Não é não? Tu não sente isso com o Rebeca aqui? Inclusive, foi o pai de Pablo. Eu tava compartilhando com ele dia 27 agora. Eu tava sentindo algumas coisas, né? Uma dor no coração e tal, uns problemas. Aí ele foi ligando que as 3 situações onde eu reclamei assim do meu corpo, Rebeca tava longe. Aí ele disse assim: é manha. Rapaz, tu é apaixonado pela tua esposa, que ela não pode ficar longe que tu adoece. É isso aí. Mas é isso mesmo. Mas é assim, né, pastor? É assim que é. Graças a Deus é assim, né? Que a gente pode contar com uma pessoa boa do nosso lado. E nessa caminhada aí já se vai 25 anos. 25 anos, pastor. 20 anos de casado e o resto aí de relacionamento. Entendi. Eu e Rebeca, 3 anos, né, filho? 2018, né? Estamos indo pro 4º agora, 2022. Aí, até morrer, né? Amém. Pastor, mas, bom, como eu gosto de dizer, vamos começar do começo. E eu estou muito empolgado, assim, de ouvir a sua história desde o começo, né? Eu queria perguntar, o senhor é maranhense, o senhor nasceu aqui, sua infância foi aqui em São Luís, como é que foi? Meu amigo, eu sou maranhense, porém fui feito no Rio de Janeiro. Então por isso que eu gosto demais do Rio de Janeiro. Mas nasci aqui. Eu disse pra mamãe, esperava mais um pouquinho para eu nascer. O senhor ficou até que idade lá? Não, eu não fiquei, eu fui feito lá. Só feito? Só fui feito lá e vim para cá, nasci aqui. E aí papai foi fazer residência no Rio de Janeiro, foi para lá, mas eu sou maranhense. Nascido aqui na maternidade Benedito Leite. Foi feito lá. Foi feito lá. Mas pelo menos eu posso dizer que eu fui feito lá, né? Mas sou daqui, filho de pai médico, mãe dentista, que lutaram muito
para dar uma vida boa para os seus filhos e cresci ali na região do Santos Dumont, Pirapora, João de Deus. Inclusive, a gente tem alguns amigos que gostam desse assunto do Pirapora, né? Mas é ali. Papai e mamãe moram até hoje ali na Avenida Santos Dumont, na Alameda dos Sonhos, e ali eu cresci. E hoje, graças a Deus, a gente continua morando aqui em São Luís. Sim. E feliz demais aqui. Deus tem. O senhor gosta de São Luís, né, pastor? Eu gosto. São Luís. Eu gosto. Gosto demais de São Luís, mas também gosto demais do Rio de Janeiro. Vocês sempre viajam para lá, lá, que né? Eu falo para Mariana, férias, não me manda ir para o exterior, vamos para o Rio. Eu gosto demais de lá. E por isso que eu digo que eu fui feito lá. Entendi. Porque eu gosto demais da tem uma conexão. Né? Eu acho que eu também tenho uma veia de sangue europeu. Eu nunca fui ali, entendeu? Mas... pastor, mas assim, já que vocês vão tanto lá, assim, pelo menos eu e a Rebeca, a gente não tem tanto interesse por causa da questão do perigo. É verdade, lá é perigoso assim. Eu nunca vi um assalto no Rio de Janeiro, eu nunca vi nada de perigoso. Porque tu sabe, a televisão só gera notícia ruim, porque é a coisa ruim que gera notícia. Que dá audiência, né? Que dá audiência. Então, eu nunca fui, a gente roda lá de metrô, a gente roda de ônibus, roda de carro, vai por morro, nunca vi nada. Não tem nada disso. Nunca vi nada de confusão. A única confusão que eu vi, uma certa vez, foi no jogo do Flamengo, que os próprios flamenguistas brigavam entre si, a gente tinha que correr, senão bala de borracha comia, só. E uma vez eu fui também com o pastor Rodrigo receber Ronaldinho Gaúcho, e aí foi confusão. Não, e aí foi confusão. Eu tinha que pelo menos combinar isso antes. Aí foi confusão. Se eu for receber Ronaldinho Gaúcho... Na verdade, eu estava no meu processo, no início dessa minha conversão. Sim. E aí chegaram e disseram assim, bora internar André num colégio interno, e me levaram para passar um tempo com eles lá na casa de Mark Schubert. Sim, E aí a gente foi para lá e eu ainda não estava muito crente, né? E aí eu me lembrei que Ronaldinho Gaúcho estava chegando no Flamengo. Eu não me lembro qual era o ano. E eu disse, pastor Rodrigo, Ronaldinho Gaúcho está chegando, vamos embora. Aí pastor Fred estava lá também, ele é São Paulino. E estava eu, pastor Rodrigo, a gente foi. Chegamos no clube do Flamengo, meio-dia. E ele ia Ronaldinho Gaúcho chegou lá às 5 horas da tarde, a gente olhou de longe o cabelo dele passando. Foi o máximo. Imagina dentro de um campo de futebol, porque a gente foi receber ele ali num campo de futebol, e naquele campo no gramado ali, tinha cerca de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. E eu ali, já sem camisa, aquele negócio de roda-camisa, e celular na mão, e pastor Rodrigo já suado do sol quente, com medo de ser roubado. E ele dizia, Neves, esconde teu telefone. E eu digo, não, vambora. E pastor Rodrigo é todo 110, né? Mas na manhã... Mas nesse dia ele ficou 220. Porque o que acontece? Ronaldinho Gaúcho saiu e disse, pastor Rodrigo, aqui está só a torcida do Flamengo, mas existe 2 torcidas que são rivais. Então a gente vai dentro da torcida do Flamengo. Eu dizia, então vamos sair mais cedo para a gente não pegar esse alvoroço. Entendi. E quando eu disse isso, eles derrubaram logo o portão do clube. Eu digo, é agora, vamos embora. Aí a gente caminhando para fora, eu digo, agora corre. E ele tava de crocs. E eu abrindo um estirão, e ele dizia, Neves, me espera. E aí a gente correndo, e bala comendo. Pronto, aí foi o perigo. Mas não foi nada assim de ladrão, dessas coisas. Mas Rio de Janeiro é bom demais. Que bom, pastor. E pastor, mas tá, você já contou aí que você estava aí, pastor Rodrigo, lá no Rio de Janeiro, no processo de conversão. Como foi? Como foi que você se converteu? Eu me converti devido a algumas coisas erradas. Eu tenho uma vida, antes de Cristo, uma vida muito, vamos dizer assim, para o mundo, dizem que é uma vida muito bem curtida. Certo. Mas eu vou te dizer que foi uma vida que, durante 30 anos da minha vida, eu deixei de viver algo precioso que Deus tinha para mim. Porque eu experimentei de tudo. Eu vivi de tudo. Eu só nunca fui homossexual, mas eu experimentei de muitas coisas. Então, eu tive um relacionamento com Mariana desde a época de colégio. Que legal. Eu namorava com uma menina e eu tinha uma outra amiga, Bianca. E aí, olha o olhar dela, tu já viu aí, Del? E aí, o que acontece? Aí eu disse pra Bianca, Bianca... Isso aí no colégio, ensino fundamental, médio? Eu fazia o primeiro ano científico. É o novo. E aí, Del, não sei como uma agenda de Mariana veio parar na minha mão.
na mão de Bianca, dessa minha amiga. Eu digo, deixa que eu entrego. Oi? Chavecoso, boa pinta, não era, amor? Confirmou, gente. Aí, Del, eu fui entregar essa agenda para ela. Meu amigo, ela olhou nos meus olhos, aí caiu no feitiço. Aí tu já sabe. Aí já era. Até hoje. Até hoje. E aí ela tinha 14 anos. Se fosse hoje, seria complicado, né? Mas ela tinha 14 anos. E aí eu comecei a paquerar ela, namoramos, época de colégio, época de faculdade. E aí, durante toda essa minha época, muita loucura. Eu fiz muita coisa que meus filhos, eu oro para os meus filhos, nunca virem a fazer. Nunca experimente o que eu experimentei, nunca passem pelo que eu passei. E uma das coisas que eu falo para a Júlia, principalmente para Davi, eu digo, Davi, eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por tudo, porque Ele sabia que tu seria meu filho, e para eu te ensinar a não passar por isso. Não sei. A não viver isso. E eu disse, hoje eu e Mariana, a gente te apresenta para vocês um caminho muito melhor, mais curto e mais proveitoso. Que não precisa viver o que a gente viveu. Experimentar o que a gente experimentou. Porque hoje, onde a gente está, é bom, Del. Hoje é bom. E aí, durante esses meus erros, há 13 anos atrás, eu cometi um dos grandes erros. Que foi, acho que foi o ponto final. Onde Deus chegou e disse assim, rapaz, chega para esse rapaz. Chega para esse rapaz. E aí eu cometi um erro muito grande. E aí eu procurei ajuda. E acho que vocês sabem, mas eu tento falar aqui. Foi um erro que eu passei alguns dias acordados, pensei em me matar. Só que na última noite, eu procurei ajuda. E nessas horas de procurar ajuda, a gente sempre procura ajuda dos crentes, né? Daqueles caras que a gente desdenha, daqueles que a gente humilha, daqueles que a gente fala mal. E aí eu procurei ajuda de um crente. Eu tenho 2 amigos, a gente tem um casal de amigos, Lívio e Simone. Que esse rapaz pregava e eu não dava ouvido. Lívio pregava, e eu fui pro casamento de Lívio, não tinha cerveja, e eu agoniado porque não tinha bebida. Eu dizia pra Mariana, pá, como é que tu me bota pra ser padrinho de Lívio, não tem uma bebida aqui pra mim, e aquele negócio, mas desde ali Deus estava me tratando. E aí Lívio e Simone sempre oraram por mim, e aí uma prima de Mariana começou também a frequentar uma igreja, e eu procurei ajuda dela. E nesse período, a pastora Mariana já tinha se convertido? Não. Mariana frequentou uma igreja, só que devido ao meu estilo de vida, ela nunca poderia se firmar. Entendi. Porque enquanto ela frequentava a igreja, eu queria ir para a noite, e vamos embora para festa, vamos embora para balada, vamos embora para isso, vamos embora para aquilo. E Mariana nunca foi também de me deixar só, porque sabia que se me deixasse só nas coisas, eu podia fazer mais algumas coisas que não seria legal. Né? E aí eu liguei para Gabriela, prima de Mariana. Eu digo, Gabriela, eu preciso de ajuda. Isso aí, 5 horas da manhã. Você estava no auge da loucura. Não, eu estava na loucura e naquela... Meu Deus, eu preciso me matar e eu sempre fui frouxo para sofrimento. É mesmo, pastor? Sempre. Hoje, para eu tomar uma injeção... Quem olha não sabe, né? Para eu tomar uma injeção é uma dificuldade. Eu falo, para. Para dor, meu Deus do céu. Tem algumas coisas assim que ele pega, assim, que inclusive para vir o podcast, o pastor estava me relatando que ele estava nervoso. Pois é, eu sou tímido. Para essas coisas, eu sou tímido. E para essas... E aí, eu pedi ajuda para Gabi. Eu digo, Gabriela, me ajuda. Aí ela passa aqui em casa, ela entrou no carro só de camisola. E a gente rodou a cidade e tal, e eu só falei para ela o que eu tinha feito. Em que estágio estava. Aí ela, peraí, eu vou ligar para uma pessoa. Ela só disse isso, Del. Eu vou ligar para uma pessoa. E quando ela ligou para essa pessoa, ela só disse assim, pastor Eudes, eu preciso falar com o senhor. Del, ela só falou isso. Pastor Eudes, eu preciso falar com o senhor. Na mesma hora, aquele homem lá do outro lado do telefone disse assim, irmã Gabriela, não precisa mais falar nada. Deus passou a madrugada toda me incomodando, falando que esse homem que está ao seu lado iria me procurar. Naquela hora, eu fiquei com medo. Eu digo, que loucura é essa? Ela só disse, eu preciso falar com o senhor. O pastor André ficou bonzinho. E não deu tempo dela combinar com ele, porque ela entrou no meu carro e sabe. Como Deus. Ela não sabe nem o que eu iria falar quando eu liguei para ela. E nem ele lá também sabe. Muito menos. Aí eu fiquei logo com medo. Aí eu digo, e aí, Gabi? Ela disse, vamos lá.
Aí eu levei ela em casa, ela trocou de roupa, a gente foi para a Assembleia de Deus Fogo Santo, lá no João Paulo. Isso cedo já da manhã. Cedo, num sábado cedo. E aquele homem começou a falar uma história, começou a conversar comigo, e de repente eu digo, meu Deus, a história dele é muito parecida com a minha. E aí ele disse, eu posso orar por ti? Eu digo, pode orar. Primeiro que quando ele for orar por mim, eu já estava com medo dele por causa daquele episódio do celular, do telefone. De adivinhar. Eu digo, meu Deus, isso aí é um daqueles caras mesmo, sabe? O medo. Aí eu o senhor pode. Como é que eu vou dizer que ele não podia orar depois de tudo que ele falou? Obedecer, eu digo, pode. né? E aí ele começou a orar por mim, aí eu caí. Del, incrédulo, sabe? O cara, eu caí, aí ele levanta de novo, aí eu levantei de novo, ele continuou, orou e eu caí de novo. Aí aí ele disse, André, e agora, tu tá bem? Eu digo, não, pastor, não tô bem. O senhor caía manifestado de fraqueza, de medo, cara, de vergonha? Sabe, na presença de Deus. Na presença. Desde já, mesmo ali, sabe? Eu sentia aquela presença e se rendia. E me rendia. Entendi. E só tava eu, Gabriela, ele e umas 2 irmãs. Assembleia de Deus, aquelas irmãs. Do coque. Do coque, do fogo. E aí, Del, ele me perguntou, André, tá bem agora? Eu digo, não, pastor. Não tô bem. Ele, por quê? Eu digo, cara, pastor, eu acho que eu preciso falar tudo para ela. Aí ele vai lá e conte. Eu digo, pastor, mas eu sou muito reincidente. Eu não posso ir lá falar porque ela vai me largar. Aí ele chegou e disse assim, André, deixa eu só te explicar uma coisa. Enquanto tu tá aqui, o Espírito Santo tá lá na tua casa. Então tu vai chegar lá e tu vai contar tudo para tua esposa. Ela vai chorar, ela vai te esculhambar, ela vai jogar aliança em cima de ti, vai mandar tu embora, mas tu não vai. Certo. Eu tomei posse, eu digo, se o homem tá falando, você eu vou. Naquela hora eu nem me confiei em Deus, eu vou ser bastante sincero para ti. Eu nem me apeguei a Deus porque eu conhecia Deus só de colégio batista, do Marista, de religião, e sabe? Sim, Adão sim. E Eva e Noé. Bem superficial, né? Só daquilo. Só daquilo. Entendi. E se você pegou na palavra do homem de Deus. Rapaz, se o homem falou, eu vou. Entendi. Se o homem falou, eu vou. Então eu fui lá e digo, Mariana, a gente se encontrou. E aí eu contei tudo para ela. Mariana chorou. Mariana me esculhambou. Mariana botou a aliança em cima do painel do carro, saiu do carro e mandou eu embora. E aí naquela hora, eu subi, acabado, destruído, né? E Davi tinha feito 1 ano. E aí eu comecei a arrumar minha mala. Ela ela não foi para casa, ela saiu aí, que depois um dia tu fala no podcast aí com ela que ela foi rodar a baiana. Ela foi rodar a baiana aonde eu disse que eu tinha caído. E aí, eu arrumando minha mala, eu olhei pro berço de Davi e pro quarto de Júlia. Naquela hora eu me lembrei, eu digo, se o pastor disse que não é para eu ir embora, eu não vou me embora. E eu não fui, tô até hoje. Eu não fui. Ela ficou em casa aproximadamente 4 meses sem dirigir a palavra para mim. Como que o senhor segurou isso? Aí eu sabia. Assim, aí o que acontece? Obviamente, entendendo. Gabriela me deu uma Bíblia, daquelas Bíblias de Fechiclé, de Aí ela me deu uma Bíblia. E eu com vergonha, de ler a Bíblia na frente de Mariana, porque ela dizia, esse bandido aí tá querendo fazer média para mim. Então eu ia para dentro do carro. Aí eu ia para dentro do carro, pegava a Bíblia dela aqui e fazia assim, Senhor, fala comigo. Aí eu abria. Aí eu lia essa página, lia todinha, até encontrar uma frase, alguma coisa assim, ele falou. Aí fechava, aí ia trabalhar, ia fazer. Durante 4 meses eu fiquei nessa. Mas frequentando a Assembleia de Deus. Lá do pastor? Eu ia pro culto, lá tem um culto de 4 horas, de 3 horas da tarde, dia de quarta-feira, que vai até 9 horas da noite. Eu ia para esse culto. E levava um amigo para ir comigo, porque às vezes eu ficava com medo também, as irmãs rodando aquele negócio lá, e ri para lá, baixar, e eu dizia, meu Deus do céu, o que é isso aqui? E tal, e eu ia. E eu não faltava culto. Aí eu comecei a frequentar, e Mariana começou a melhorar, aí eu fui para Iba, Henrique Frota, um discípulo. O ambiente foi melhorando dentro de casa. Hoje ele é discípulo meu,
me levou para Iba, desde que eu fui na Iba, nunca mais eu saí. Que ano, pastor, lá na Iba? Ah, Del, Eu cheguei em 2013, vocês já estavam lá. foi acho que em 2009. Ah, também antes. 14 anos. Então, por aí, 2010, 2009. 13 anos. 2009, foi em 2009. 2009, então. Novembro de 2009. E aí eu fui, comecei a frequentar, gostei. Só que eu só ia para aquele culto de manhã, porque sempre o Flamengo jogava às 4 horas da tarde, e eu dizia, não, eu vou logo pro culto, mas Domingo de durante manhã. 1 ano e meio, eu estava tão assim, sabe, querendo ver alguma coisa que deu, durante 1 ano e meio eu não faltei um culto. Aí começou a ter outra briga dentro de casa, porque eu ia pro culto, ela não ia, ela ficava com os meninos pequenos e tal, aquele negócio. E eu me lembro que uma vez ela foi, os dois foram e eu sentava lá atrás. E eu cheguei e disse assim, cara, eu acho que eu vou me entregar para Jesus. Porque até então eu não tinha feito oração de confissão. Eu estava só frequentando a igreja. Então, tem o tempo do pastor Eudes, tem mais 1 ano e meio dentro da Iba, eu fiquei uns 2 anos só nessa, de ir pro culto mesmo, com medo de ir, porque Deus estava abençoando meu casamento. Eu digo, não vou sair, porque senão, sabe, time que tá ganhando não se mexe. Ah, entendi. Então eu fiquei ali. E aí, teve um dia que eu disse, cara, eu vou entregar minha vida para Jesus. Quando eu disse isso, Del, uma senhora morena foi lá e disse assim, eu te levo lá na frente. Aí eu disse, tá bom. Aí ela me levou e eu aceitei Jesus. Del, até hoje nunca mais eu encontrei essa senhora. Até hoje eu já preguei várias vezes na igreja, já disse essa história e pedi para essa senhora se identificar até hoje. O senhor lembra perfeitamente dela? Se eu olhar, eu lembro. E nunca mais... Nunca mais eu olhei essa senhora. Eu digo, só pode ter sido um anjo que apareceu ali e me levou lá na frente. Porque eu já falei, eu preguei, eu sou pastor hoje daí, um dos pastores da Iba, e eu prego lá e falo. E essa moça nunca falou, nunca veio até mim dizer, pastor André, fui eu que te levei. E há 13 anos lá falando isso, nunca ter aparecido, né? Nunca. E eu me lembro que o pastor Rodrigo pregava, e uma vez eu disse assim para Mariana, eu digo, um dia eu vou ser amigo dele. Ela disse, como pode um homem de Deus desse ser amigo de Deus? Nunca vai ser teu amigo. Eu digo, tu vai ver. Porque eu dizia assim, tu acabou de chegar, tu já quer ser amigo do filho do pastor presidente? O que tem, né? Mas, sabe, cara, se tu quer algo grande, tu tem que colar com os grandes. Tem que mirar nos grandes. Se tu quer algo de Deus, tu tem que te colar com aquele que tem algo de Deus. E isso aí eu aprendi. Só que durante esse tempo, Del, eu comecei a caminhar na igreja. E aí Mariana viu que eu comecei a esfriar. Depois de ter confessado, ter ido lá na frente. Aí tudo tal, eu comecei a esfriar. Esfriando, andando com a galera do mundo e ainda tal. Não tinha conseguido se... E aí ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda para a pastora Carla, que pediu ajuda para o pastor Rodrigo. E ele dizia, como é que eu vou lá na casa dele? Nem conheço ele, eu vejo ele lá na igreja, lá, ele senta lá atrás, ele não fala com ninguém. Não falava. Mas a pastora Carla disse assim, tu vai. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado na desfrute do Calhau, sozinho, e ele chega. E ele é bom de conversa. Não, claro. Ele chegou e sentou e tal, começamos a conversar. E aí pronto. De lá para cá, nunca mais. E hoje eu sou pastor, um dos pastores da igreja. Eu devo muito a Mariana, que insistiu, e aí a galera que não abriu mão. E de lá para cá, cara. Então, assim, pastor Rodrigo foi o primeiro assim que colocou o senhor. O primeiro foi ele. Aí depois veio o pastor Fred, aí Mark Schubert, e aí pastor Heber, pastor Ribinha. Eu comecei a buscar estar com pessoas que têm uma conexão boa com Deus. Pessoas que ouvem a Deus. Eu me lembro que quando o pastor Rodrigo e o pastor Fred me levaram para a casa de Mark Schubert, a primeira vez que ele saiu do quarto de manhã cedo, cara, o rosto daquele cara resplandecia. Eu dizia, meu Deus do céu, isso aqui é que nem a Bíblia mesmo fala, que o cara sai com o rosto resplandecendo da presença. Parecia a Bíblia vindo assim Era Deus, era assim mesmo. Mas Deus botou só homens de Deus. Amém, pastor. No início da minha caminhada, porque mesmo para me firmar. E eu acredito, Deus, tanto é que eu e Mariana, a gente fala a mesma coisa, que Deus apressou alguns processos em nossas vidas, porque sabe que se Ele não apressasse alguns processos das nossas vidas, a gente poderia não estar onde a gente está hoje. Perdeu o time, poderia voltar. Entendi. Entendeu? Realmente, a sua vida, né, ministerial também, ela foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Mas muito também, intensa, cara, né? eu vou te dizer uma coisa, com andar com essa galera, eu mergulhei.
Eu mergulhei e disse, não, eu preciso Até ter porque, experiências. para andar com essa galera, tem que ter um ritmo, eu né? preciso ter essas experiências, eu preciso viver isso. Nego fala que ouve Deus e eu tenho que ouvir a Deus. E eu queria isso. E eu sempre fui. Então, no início ali, foi uma fome, uma sede mesmo. E, vai ter conferência na Malásia. Eu digo, eu tô. E a gente lá vai eu e o pastor Rodrigo para a Malásia, eu não sei nada de inglês. Aí, Eu me lembro que teve um dos pastores que foi traduzir o negócio lá, e o pastor falando em inglês, e ele lá falando coisa que não tinha nada. Eu digo, rapaz, eu olhava para o pastor e digo, será que ele está falando a mesma coisa? E a galera curtindo comigo, porque eu estava vendo, sabe? Tentando entender ali. Mas, cara, aí vamos embora para Malásia, vamos embora para Singapura, vamos embora para Cuba, e tudo isso colado em homens de Deus. Pastor Joaquim foi para Cuba, eu digo, Vocês eu vou viajaram para junto. esse lugar tudo. Pastor Fred, eu vou para o Uruguai, eu digo, eu tô junto, vamos embora e vamos embora para Pinheiro com Ribinha, vamos embora para Imperatriz, Ricardo Massá. Então eu comecei a colar só com gente que me levava mais para perto de Deus. Né, e aí, cara, é impossível, né? Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Amém. Deus viu que o meu coração ali... A sua ali sede, né, era pastor? só que eu queria. De busca e ele quer ser achado, né? Aí, pastor, aquele negócio, né? Às vezes um crente fica se reclamando por que algumas coisas não acontecem, mas é à medida que a gente busca, né? Edel, durante o nosso início, cara, durante o nosso início, a gente ouviu barbaridades. Barbaridades, André é babão de pastor, André é isso, André só quer andar com gente grande. Não, cara, eu queria andar, e eu digo isso para os meus discípulos até hoje, até para ti eu já deve ter falado isso, andem com quem te leva para perto de Deus. Não é acepção de pessoas, se eu quero mais de Deus, eu tenho que buscar com quem tem mais de Deus para me oferecer. É lógico até isso. Não é que então eu colava nos caras. E a galera dizia, se André quer ser pastor porque quer ganhar dinheiro como pastor. Aí descobriram que eu sou pastor voluntário, eu e Mariana, a gente não recebe nem R$1. E aí já é pastor porque dá dinheiro. Ou seja, sempre de todo lado vão falar. Eu tô aqui na igreja há 20 anos, mas não adianta tu estar na igreja há 20 anos e não buscar a Deus durante esses 20 anos com coração, com entrega. Com intensidade. Né? Com intensidade, cara. Então eu vejo muito isso, e aconteceu na minha vida. Eu não estou te falando algo que eu ouvi, eu estou te falando algo que eu vivi. Eu vivi isso, eu e Mariana vivemos isso, passamos por julgamentos, passamos por dedos apontados, tanto no mundo quanto não. Enfim, mas a gente perseverou. Uma das coisas que a gente entende que a gente está ali por Cristo e a gente vai servir a Cristo. Muitas pessoas, Del, dizem assim, não olhem para os homens, olha para Deus. Eu concordo em partes. Porque se não fosse para eu olhar para homens e somente para Deus, Deus não levantava alguns homens para estar diante de mim. Então, se Deus me ungiu, se Deus me chamou, Ele tem me capacitado para eu ser inspiração para outras pessoas. Agora, outras pessoas só vão se inspirar em mim se olhar Cristo em mim, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Então, eu acredito que eu tenho que olhar para homens de Deus, eu tenho que estar com os meus olhos fitados no Senhor, mas eu tenho que olhar também para homens que caminham com Deus. Eu sei que homens são falhos, homens decepcionar, sabe? Mas... A glória de Deus, ela resplandece na vida de homens. Né? Se o cara está ali numa posição para for consagrado como homem de Deus, o que eu tenho que olhar para ele é aquilo que Deus vai fazer através da vida dele. E é isso que a gente tem vivido, isso que a gente tem buscado. Pastor, mas vocês imaginavam, assim, naquela época que vocês seriam pastores? Eu tinha esse desejo, assim... Edel, muitas pessoas pensam que ser pastor é estar numa posição... o cara é pastor. Cara, ser pastor é abrir mão da sua vida. Pela tua vida. Pela vida de Gustavo, que é meu discípulo. Pela vida de Rebeca. É muitas das vezes abrir mão dos nossos recursos para abençoar a obra, para abençoar os irmãos. Principalmente muitas tempo, das né? vezes a gente tem que abrir mão dos nossos familiares. E ser pastor não é estar numa posição. Ser pastor é estar ali com as ovelhas, servindo, vivendo com eles a alegria, a tristeza, o momento bom, o momento ruim, se sacrificando. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. Jesus. Se ele é o bom pastor, ele foi aquele que morreu por todos nós. Então tu quer ser um bom pastor? Te sacrifica pelas tuas ovelhas.
Briga com o leão pelas tuas ovelhas. Briga com o urso pelas tuas ovelhas. Aceita estar naquela cruz pelas tuas ovelhas, ser crucificado. E pastor, mas por que tem ovelha assim que é reclamona e fica chorando? Ah, pastor, não sei o que, não me dá atenção, não sei o que, não sei o que. Por que tem tanta ovelha assim, pastor? Ah, Del, Porque eu entendo assim, se eu estou precisando, se eu sou uma ovelha e eu estou precisando de algo, eu tenho meu pastor, eu que tenho que ir até ele. Né? Médico, né? Del, tem aqui a água. Quando eu estou com sede, eu vou aqui e abro a água e bebo. Se a água não tivesse aqui e eu estivesse com sede, eu ia lá na cozinha e abria. Então, quem tem sede vai à fonte. Exatamente. Tu tá entendendo? Exatamente. Até hoje eu tenho 2 filhos, uma filha de 20 anos, eu tenho um filho de 14, Mariana passou por 2 gestações, eu não me lembro de nenhum ginecologista bater na porta de Mariana e dizer assim, oi, vamos fazer os exames, vamos ver como está a sua gravidez. Não me lembro de nenhum pediatra bater na minha porta e dizer assim, oi Mariana e André, seus filhos estão gripados? Não. Se a gente precisava de ajuda, se a gente precisa de conselho, se a gente precisa ser pastoreado, vamos aos nossos pastores, vamos à nossa liderança. Lógico que tem gente que a gente vai ter que ir lá buscar. Sim, sim. Porque a gente sabe que tem pessoas que chegam na igreja quase morto, cara. E se a gente não for lá, se a gente não fizer o papel daqueles 4 amigos que foram lá naquele cara que estava acamado e carregar a cama dele, destelhar e apresentar ele muita para gente Jesus. não vai ter esse momento com Cristo. Então, na posição de pastor, a gente tem que fazer o papel dos 4 amigos, de ir lá para ajudar aqueles que estão acamados. Mas também a gente tem que ficar na nossa posição de pastor para que as ovelhas venham até nós. Porque a palavra de Deus diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, se tu, Del, não reconhece, não ouve a minha voz, tu não é minha ovelha. Se tu não é minha ovelha. Já parte daí, desse princípio, né? E hoje tem uma moda, até nego quer sair às vezes da nossa rede, quer sair da igreja, te manda só um WhatsApp. Tu já reparou isso? Senhor, aí eu fico zangado. Mas eu já melhorei muito, senhor. Eu gosto Nessa caminhada, são 6 anos como pastor. 6 anos, né? 6 anos como pastor, eu já melhorei muito. Pastor, Isaac que diga. Desses 6 anos, assim, o que o senhor avalia, assim, que foi mais difícil, assim, esse tempo todinho, assim, no ministério pastoral? Cara. Assim? Uma coisa só, assim. O mais difícil, Del. Tipo assim, cara... São pessoas. O mais difícil na vida de um pastor é ter que liderar pessoas. Mas sabe, outro dia eu aprendi um negócio interessante. Porque a maioria das vezes que tu pastoreia, tu vai lidar com pessoas. E no teu pastoreio, tu dá com muita gente diferente. Muita gente diferente. Já se decepcionou. E aí tem as decepções, tem as desonras, tem as pessoas que não te vê como é para te ver, tem as pessoas que te julgam, tem as pessoas que te esculhambam, cadê o pastor? O pastor tá usando uma camisa regata. O pastor tá sabe? Então tem gente, tem muita coisa. E eu me lembro da história de Abraão, quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Deus está te dizendo, Abraão, abre mão de tudo que tu vê e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Abraão abriu mão de tudo aquilo que ele via, aquilo que ele do conforto que ele tinha, abriu mão de tudo porque ele acreditou que Deus iria mostrar algo para ele. Abraão foi, pegou a sua esposa, pegou a galera, levou logo ele e tal, e foram. Só que no meio daquela caminhada, os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Não teve essa confusão? E Abraão já ali disse assim, Ló, escolhe aí, meu irmão. Para onde tu for? Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Chegou o momento da gente se separar. Por que isso aconteceu, Del? Porque aquele convite que Deus fez foi para Abraão. Ló não tinha que estar ali. A promessa que Deus fez foi para Abraão, não para Ló. E o que Ló estava fazendo ali?
E aí começou a ter confusão naquele povo. E aí Abraão entendeu, e aí cada um foi para o seu lado. O que eu estou querendo te dizer com isso? Existem promessas nas nossas vidas, ministerialmente, familiar, existem promessas financeiras, existem promessas na vida dos nossos filhos, existem promessas em nossas vidas que só vão se cumprir quando a gente estiver vivendo aquilo que Deus tem pra gente. Então existem algumas pessoas que não fazem parte das promessas de Deus na tua vida. Então existem algumas pessoas que não devem estar no teu futuro, e sim somente no teu passado. Então nessa minha caminhada, eu entendi as maiores dificuldades que eu tive para viver algumas promessas de Deus na minha vida foi pessoas. Então eu entendi aqui quando o senhor perdia algumas ovelhas, o senhor sentia. Não só ovelhas. Amigos, Amigos, né? Liderança, enfim. Algumas pessoas passaram pela minha vida, pela vida de Mariana, e aí a gente meio que entendeu que não. Se foi, era para ter ficado só no passado. Tem que ficar só no passado, porque as nossas promessas que Deus tem pra gente ali na frente, determinadas pessoas não podem, não tem que participar, porque a promessa é nossa. E aí, Del, liderar pessoas é muito difícil. Tu perder pessoas ficar no teu passado, é muito difícil, mas é necessário. Faz parte do nosso crescimento. Vocês aprenderam. Existem pessoas que vêm nas nossas vidas para fazer a gente crescer. Existem pessoas que surgem nas nossas vidas que vão nos amadurecer. Mas existem pessoas que passam na nossa vida para te ensinar a nunca ser igual a ela. Tem muita. Então, que por um tempo não ajudam ali, mas serve para a gente entender. Rapaz, não é assim. Tem pessoas que têm que ficar. Então, uma das dificuldades que eu tive nesse início de caminhada, como pastor no ministério, foi pessoas. Entender isso aí, né? Entender isso aí, que algumas pessoas vêm, outras vão, outras ainda vão vir, eu ainda vou ter algumas decepções, eu ainda vou decepcionar algumas pessoas, eu vou entristecer outras pessoas, e assim é a caminhada. Aí o tempo vai ensinando, né? Perfeito só Jesus. Na verdade, né? Na verdade, as pessoas são os nossos maiores professores de vida. É verdade. É uma verdade. Com todo mundo você aprende alguma coisa. Claro que o nosso segredo, né, é você guardar o seu coração. É o que a gente sempre conversa, eu e André. É muito importante a gente cuidar das pessoas e olhar para Jesus. Claro que no sentido de guardar o coração. É tipo, né? De não absorver tudo, senão de vocês... entender que o problema muitas das vezes não está em nós. Porque na maioria das vezes a gente acaba achando que o problema está em nós. Não, mas é algo mal resolvido na pessoa. Por isso, quando você tem uma identidade firmada em Deus, você sabe quem você é mais fácil você liderar. E com o amadurecimento que a gente chega tem, esse entendimento, né? A gente hoje tem um outro entendimento. A gente não traz isso para nós, mas entende de uma outra forma, e isso a cada dia nos ser pastor é ensinamento diário. É diário. Vê a vida do pastor Joaquim. Aquele testemunho dele Meu Deus tem do 30 céu. anos que começou com 4 pessoas, hoje é uma igreja de 14 mil membros. Olha o tanto de gente, o tipo de gente que já passou na mão dele. Agora eu não consigo nem calcular. Imagina as decepções. Assim, Del, imagina as decepções que ele já viveu. Não consigo nem mensurar. As pessoas que deixaram ele. As pessoas que traíram ele. Mas sabe que a gente vê nele? Que ele não tá ali porque ele tá querendo só servir as pessoas. Parece que não afeta, né? Ele vive para Cristo. E ele diz, se não vive para servir, não serve para viver. E ele entende que o servir dele independe das pessoas. Ele tá ali porque ele ama. Mas olha, Del, a gente acha que não machuca, mas machuca. Não Só machuca, que né? Dói, mas aí a gente vai... Passa uns 2 dias chorando. Aí é a posição, né, do pastor ali que tem que, muitas vezes... Entregando sempre a ofensa para Jesus. Não é fácil, né, pastor? Não. Cadê o café, Rebeca? Sei que você não queria. Hein, Del? Quer almoçar logo também? Vocês vão querer comer? Chegou pizza de patrocinador aí, de apoiador, como é, Del? Bora aqui. Olha aí, galera, de novo. Frango, bacon e barbecue. Olha aí, galera. Viva lá pizza! Olha aí, pastor. Top!
Nosso amigo Cláudio, Viva La Pizza, segue lá no Instagram. O Instagram deles é Viva Pizza SLZ, Viva La Pizza SLZ. Chama lá, eles têm também no delivery. Tem pizza e tem também hambúrguer. Tem umas promoções legais. Delivery, Só 9962. O pastor, ele é a área dele, comercial. Olha aí, então ó. ele tá me dando uma aula aqui. Delivery 996218876. Digo, 996218876. Viva La Pizza SLZ. Viva La Pizza! É isso aí. Com açúcar. Quantas colheres? 2. Só quer, pastora, pizza? Agora não, mais tarde. Hein, Del? Bora continuar. Sim, pastor. Deixa bem aqui. Não é fácil, né, pastor? Não é fácil, não é fácil, a vida de um pastor, né, da pastora, não é fácil. A gente imagina isso. Não consegue mensurar. Eu tô falando por mim. E tu ainda tem que dividir, né, Del? A gente tem 2 filhos. A gente não pode levar esses problemas para casa. Aí, olha, durante muito tempo... Vocês poupam. A gente poupa eles para eles não ficar por dentro. Até para não sabe? gerar alguma coisa. Muitas vezes eu guardei o coração de Mariana, porque como eu comecei a caminhar muito acelerado, eu Isso estive um natural momento, do ser humano, eu estive né? um momento mais na frente, eu dizia, cara, eu não vou passar isso para ela, para guardar o coração dela. Entendeu? Entendi. Do mesmo jeito que ela vive, ouve algumas coisas que Lhe guarda, né? me guarda o meu coração. E isso é inteligência, é sabedoria. Concordo. É sabedoria, porque a gente que caminha junto, eu tenho que ajudar ela, ela tem que me ajudar, sabe? Eu tive um momento de depressão já como pastor. E se eu não tivesse minha mulher, se eu não tivesse meu pastor, meu pai, minha mãe ali, eu tinha me liquidado. Foi difícil, né, Foi pastor? difícil, a gente pensa, não, pastor não tem depressão, pastor... não, depressão é coisa de só quem está no pecado, quem cai... Só quem viveu sabe. E olha que ainda perguntaram, quando eu estava na depressão... Isso foi 2017? 2017, eu estava magro, perdendo peso, ainda teve uma bênção que chegou e disse assim, pastora, o pastor caiu? Meu Deus. Em vez de querer me ajudar, vai aqui, sabe? Não, e como é que tem coragem de chegar para fazer uma pergunta Para dessa? minha mulher. Ela vai muito dizer. E aí, Irmão, caiu. Na verdade, né, a gente percebe que em todo lugar, gente, há a maldade mesmo das pessoas. E naquela hora ali eu constrangi ela. Eu falei assim... A senhora devolveu. Eu devolvi, mas de uma forma... Com amor. Com a Mariana nova, não a Mariana antiga, né? Porque minha vontade naquela hora foi de falar algo de uma outra forma. Eu falei pra eles, era um casal. Eu falei pra eles assim, não, o pastor de vocês não caiu. Mas entenda algo. A depressão, a angústia não tem a ver só com o pecado. O dia mal chega para todo mundo, né? E aí... Então, ali ela me olhou assim. Então eu falei, ele não tá bem. Ore, não julgue. Tire um tempo de oração, né? Jejue pelo seu pastor. Daqui a um tempo ele vai estar bem. Colocou eles lá no lugar deles, lá. Porque as pessoas acham que a depressão, ela é algo para quem está no pecado ou para quem está no mundo. Não, gente. Não. O dia mal, é o dia mal. É a promessa que tem para mim, para você e para todos. Aflição, A né? aflição. E às vezes vem de uma forma mais angustiante mesmo. Né? Então as pessoas precisam ter esse entendimento e acaba espiritualizando aquilo que não precisa espiritualizar. Agora, pastor, me corrija se eu estiver errado, assim. Por todo mundo conhecer vocês, né? Como um casal, assim, que é muito intenso e tal, tá sempre ali com muita energia. E aí, acho que gera nas pessoas isso, né? Não, assim, o pastor André e a pastora Mariana, eles vão sempre estar disponíveis. Eles vão sempre estar dispostos, mas aí acabam esquecendo que vocês são seres humanos, né? E vocês cansam, né? Se decepcionam. A gente precisa ter nosso momento. A gente precisa ter nosso momento. Mas muitas pessoas, às vezes, deixam de nos procurar porque acha que não deve procurar o pastor. Incomodar? Eu não vou incomodar o pastor. O pastor tem a construtora, o pastor tem a empresa dele de gestão imobiliária, o pastor está no porto, o pastor tem a Desfrute, o pastor está no trabalho dela. Não. Se a gente disse sim para o ministério, a gente tem que estar disponível todo o tempo.
Lógico que eu tenho meu dia de férias, meu Seu final de semana, descanso, né? tem que Seu ter, lazer. tem que ter. Mas a nossa disponibilidade está sempre ligada aí o botão de on. Qual é aquelas duas palavras que o pastor Ribinha gosta de dizer que são as mais perigosas? Eis-me aqui, envie-me a mim. Nunca diga sem ter certeza. Ele diz isso. Pastor, mas, bom, a gente já percebeu o quanto é difícil a vida, né, do ministério pastoral, mas eu queria até pegar um gancho, não estou lembrando, mas me diga aqui, o que, assim, beleza, a gente falou do lado pesado, vamos falar do lado bom, assim, o que torna gratificante essa vida No pastoreio, pastoreio, de pastoreio. pessoas. Na verdade, sempre vai levar para isso, né? Cara, porque eu vou te dizer uma coisa, Del. Tu ser pastor, primeira coisa, tu ser pastor. Ah, Tu lembrei. saber que tu é um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Que através de ti Deus pode... Primeiro Deus te trata para tu poder ajudar a tratar outras pessoas. Só em tu saber que tu pode ser canal de bênção aqui, sabe? Eu posso ser usado por Deus, não só porque eu sou pastor, mas porque eu sou um canal de bênção na vida de outras pessoas. E isso me deixa muito feliz. E quando o agir de Deus, quando a gente chega através... quando a gente chega na vida de uma pessoa e a vida dessa pessoa é transformada só porque a gente chegou próximo dela, a gente deu um abraço, liberou uma palavra, isso também não tem nada melhor. Mas, sabe, uma vez eu estava conversando com um discípulo e eu estava no início do ministério e eu estava, sabe, querendo botar tudo quanto é cego para enxergar, tudo quanto é aleijado para andar. E eu estava atrás de velório para ressuscitar morto. Eu estava, sabe, chinelando. Aí, Del, eu sentei numa das nossas empresas, lá na Desfrute, eu sentei, e eu estava com esse discípulo que estava caminhando comigo, começando a caminhada comigo, Radal. E aí, Radal ali, tal, eu tentando converter ele. Radal, marido de Josi, isso. E aí eu digo, Radal, eu acho que eu preciso ser mais crente, pô. Aí ele, como assim? Eu digo, Adalda, não botei um cego para enxergar, não botei um aleijado para andar, não botei um mudo para falar, não ressuscitei um morto, Adalda. Cara, eu preciso fazer algo, eu preciso ser mais crente, porque eu vejo aí essa galera aí, eu vejo um monte de testemunho. Aí Radal ficou calado, eu fiquei calado, de repente ele disse, pastor, eu discordo de ti. Eu digo, agora pronto, como é que ele discorda? Que eu que sei que eu não ressuscitei ninguém. Ele disse, não, pastor, durante muito tempo eu não conseguia enxergar e através de ti eu consigo ver. Durante muito tempo eu não conseguia caminhar e através de ti eu consigo caminhar. Os milagres, durante muito tempo eu estava morto e através de ti eu ressuscitei. Sabe, mas ele me deu um tapa assim, de uma forma que não precisa estar morto, morrido, sabe? Não precisa tu estar cego. Fisicamente, né? Tu chegar, levar Deus, levar uma palavra que Deus vai abrir, vai te dar uma vida nova, vai te dar uma maneira de caminhar diferente, vai começar a trabalhar de forma diferente e te dar uma nova experiência. E aí eu comecei a entender que, cara, é isso aí. Na verdade, isso é que é lindo. Eu me lembro, Júlia, minha filha, presenciou muita coisa ruim na minha vida, no nosso casamento. Muita coisa ruim. Mais velha, né? Então, ela me olhou bêbado, ela me olhava vomitando, ela me olhava brigando, mandando palavrão dentro de casa, aquela loucura toda. Eu chegava muito louco, sabe? Olhava Dona Amélia, minha sogra até me deu banho, deu. O negócio era... Era bagunçado mesmo, isso. Né? E aí minha filha olhava essas coisas, cara. E aí eu me lembro que ela passou ela chegou uma vez e disse, mamãe, eu tive um pesadelo. Ela disse que foi papai indo embora e nunca mais voltando. Porque justamente a gente estava passando por esses processos, né? Então ela via muita coisa. E aí deu, uma certa vez Mariana pega a Júlia, meio assim que chorosa, triste, e não sei como mais ou menos, mas eu vou dizer mais ou menos como foi que Mariana me passou isso. Que Júlia estava orando muito. E aí disse, mamãe, eu tenho orado muito. Aí Mariana, Júlia devia ter seus 14 anos, 13 anos. E aí chegou ela, o que, Júlia? Ela disse, mamãe, o meu marido tem que ser igual ao meu pai.
Isso já é o depois de crente, já depois de, sabe? Ela estava orando por isso. Depois de ter vivido tudo, sim. ela viu a transformação que Sim. houve na minha vida, no nosso casamento, na nossa casa, e ela Depois- disse, cara, eu preciso que o meu marido seja igual ao meu pai. Ah, Del, aquilo ali não me empolgou pelo simples fato da minha filha falar isso, mas me empolgou de, uau, eu sou transformado dentro de casa e fora de casa. Porque tem muita gente que é transformada, é crente só fora de casa. exatamente. Né? É verdade. Aí eu disse, cara, se dentro de casa ela ora hoje, é sinal que a transformação está sendo verdadeira. Completa, né? Tá entendendo, Del? É aquele negócio do crente, do filho que diz assim, "Ô, eu queria tanto que meu pai morasse na igreja. Por quê, meu filho? Porque na igreja ele é tão bom, sabe? Tem muitos, né? E é isso, cara. Aí, então, por isso que uma parte boa do ministério são as pessoas, os testemunhos, o que Deus faz através da nossa vida, através disso aqui, ser bênção em uma família, em algum lugar, entendeu? É como aquela música da Por Ele, que vocês foram me apresentar, as músicas para a gente orar, e eu disse, Del, isso não é música, isso é ministração, isso é pregação. Esses momentos assim são Entendeu? gratificantes. Então há uma né? música que é enviada. Eu me lembro que quando eu estava com depressão, eu ia trabalhar e quando eu chegava no trabalho, eu disse, Mariana, vem buscar que eu quero ir embora lá. Ela me enviou uma música. Deus de milagre. Deus de aliança. Não. É aquele que é Sim, Está passando por aqui. Está. Olha, Oi, Isaac, Nicolau, olha, Isaac, eu canto. Então, cara, quando ela mandou essa música pra mim, eu me tranquei na sala, sozinho lá que eu tava, e liguei. Cara, sabe, essa música, eu senti a presença de Deus que me acalmou. Aí deu pra eu trabalhar nesse dia. O louvor liberta a gente Entendeu? de toda maldição, de todo pensamento Então, louco. cara, O louvor Há um tem- poder no... Isso é a parte boa do ministério. Tu vê o mover de Deus, tu vê a transformação, o agir de Deus, a glória de Deus se manifestar, a presença de Deus, isso é muito bom. Mas e em proporção, em escala menor, pastor, assim, o formato da nossa igreja, né, que é em células, muitas pessoas não são ordenados pastores, mas já vivem, né? Porque cuidam, tem um discípulo ali na célula, tem um discípulo Sim. na geração. E eu, particularmente, gosto demais de viver isso. Então, assim, às vezes ver que um discípulo chega e diz assim, poxa, Del, eu tô legal e tal, a gente orou semana passada e eu tô me sentindo melhor, tô mais motivado. Então, realmente, imagino, assim, como deve ser gratificante para o senhor, né? Porque, poxa, cuidar de, o quê? Uma rede, tem mais de 200 pessoas, né? Bem mais, muita Mais, né? gente. Muita gente. Sim, mas eu lembrei, pastor, que eu ia perguntar ainda agora que eu esqueci. A vida de vocês é uma vida, assim, bem acelerada, é uma vida corrida, vocês têm muitos compromissos. Como é que vocês se organizam, assim, para dar conta, assim, do ministério, assim? Tem algum segredo ou não? E Del, eu me lembro Tem algum segredo? que quando eu estava naquela loucura mesmo, Mark Schubert estava na cidade. E aí Mark, eu quero vender minhas empresas. Eu tinha os restaurantes japonês, o Zuki. Zuki, né? Eu disse, não, eu vou vender o Zuki e tal, vou viver só do ministério. Não quero mais ter nada para fazer, eu quero viver só disso. Aí ele me olhou, ele disse assim, muito lindo o seu coração, o seu desejo. Mas se Deus te chamou com tudo isso, é com tudo isso que tu vai... E que ele precisa, né? É. Aí eu entendi que muita gente pensa que, eu fui alcançado, eu agora não quero mais isso. Não, meu irmão, é continuar trabalhando, Uma das coisas que eu digo é, eu vivo do evangelho, mas meu trabalho, minhas empresas pagam nossas contas. Deu para entender? Deu, perfeitamente. Então, cara, poxa, eu tô orando, Deus abre uma porta, aí Deus me dá a construtora ADR. Eu digo, Deus abre uma porta, e Deus me dá a gestão imobiliária ADM. Deus abre uma porta, aí lá o Porto do Itaqui Sim. me chama para trabalhar lá. Deus abre para desfrute. Eu vou abrir mão. São orações respondidas. Mas o que me impressiona, o que E a gente deve tem que impressionar se virar. todo mundo, é que Deus vai abrindo portas para vocês,
mas vocês não vão assim diminuindo na igreja. E muita gente faz isso, né? Deus vai abrindo porta, vai abençoando no trabalho, no negócio, e o pessoal, quando se espanta, não está mais indo para a Del, igreja. uma das coisas que eu falo para os meus discípulos, o abençoador é muito mais importante do que a bênção. Entendeu? Pronto. O abençoador é muito mais importante do que a bênção. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se embriagar com as bênçãos do Senhor. E deixar o abençoador de Entendeu? lá. Entendi. Então pronto. O que interessa é o abençoador. Ai, mas é muito trabalho. Ele te capacita, ele te dá força, ele te dá os livramentos, ele te dá Estratégia, né? saúde. Sabe? Cara, e Deus tem feito isso durante nossa vida. São pequenos testemunhos que o maná chega, uma porta que se abre que a gente não estava esperando, uma situação que é resolvida. Aí vem uma coisa inesperada de ruim, que muitas das vezes essas coisas inesperadas servem para revelar algo maior que Deus tem para a gente. E aí vai. E aí vai. Mas, na verdade, algo que a gente aprendeu, né, André, juntos, é priorizar o que é prioridade. E saber dizer não. Isso é algo que eu aprendi muito com o André, né? E a gente juntos, né, André, conversando, aprendendo mesmo nesse quesito de aprender a dizer não, porque muitas das vezes a gente vai, mas nem tudo é Deus que está te chamando, mesmo sendo coisas de Deus. Então, aprender a dizer não é um segredo, e o outro segredo é priorizar aquilo que é prioridade. Né? Tem que tomar cuidado, porque nem toda porta boa que se abre é de Deus. Nem todo lugar que tu vai é Deus que está te enviando. Ninguém vai comer. Aí Então, vai da intimidade da gente com Deus, né? Exatamente. Se tu tá orando por uma coisa, né? Se tu tá orando por uma coisa e essa porta se abre, aí não vai se tornar que nem aquela irmã que estava orando por Pedro, Pedro bate na porta, ela diz, ixi, tem um anjo aí. Sabe? E o cara batendo na porta. A resposta de oração batendo na porta. Não, tem um anjo aí. Vai entender, né? Vai entender. Mas amém, pastor. Aí, pastor, sua caminhada de pastoreio só teve muitas pessoas, né? Com o senhor pastor Rodrigo, pastor Fred, o Mark Schubert, né? Pastor Ribinha, pastor Heber, né? pastor Ricardo Massai. Tem muita gente, Mateus Melo, assim, que surgiu nos últimos anos aí, a gente... Meu Deus, é muita gente... A importância... E lógico, assim, pastor Joaquim nunca... Pastor Joaquim, meu Deus pai, do céu. Né? Pastor Joaquim louco, aí Neto. eu olho para ele assim... Sabe, é um amor que vem no nosso coração que não sabe explicar. Não dá, né? Não dá, a gente só olha assim... Ai, e olha que de vez em quando ele me dá umas reguladas. Dá, pastor? Dá. Precisa, né? Mas de vez em pai quando. tem que regular. Né, pastor? A nossa igreja é uma igreja preciosa, né? Estamos debaixo de uma liderança abençoada. Mas assim, pastor, a importância de todas essas pessoas assim, para a sua vida, assim. Será que sem essas pessoas, como o senhor já até falou no começo, né? É da gente estar na caminhada com as pessoas certas, né? Se a gente estiver na caminhada com pessoas erradas, a coisa vai emperrar, né? Então, assim, o senhor considera muito, assim, a importância dessas pessoas na sua vida? Assim, é aquele negócio que eu te falei. Todas as pessoas que passam por sua vida são importantes. Quer seja para te fazer uma pessoa melhor, ou para tu nunca ser igual. Nunca ser igual, né? Então, meu irmão, é isso aí. Quem passou, passou. Quem está comigo até hoje aí, estamos caminhando. E vamos... Vamos que vamos, né, pastor? 2022 está aí. Rapaz, hoje nós vamos inaugurar aqui 2 quadros novos. E a gente vai começar um aqui, pastor. É uma pegada Raul Gil. Para quem você tira o chapéu? Vou colocar aqui algumas pessoas. Agora eu vou ficar com medo. Deixa eu pegar aqui uma pizza aqui. Vocês não vão comer, não? Senhor, não bota nenhuma dessas pessoas que era para ficar para trás. Deixa eu ver. Vocês vão comer? Pra gente, traz pra cá. Aí, ó. A idade chegou, Del, e a gente tem que usar óculos para poder olhar agora, né? Cadê o óculos, pastor? Todo aí, mundo. Daí, tem uma galera chamando ele de Clark Kent. O WhatsApp tá pegando fogo aqui, só por causa que eu tô aqui nesse negócio. Bora já fazer uma ligação para Isaac. Vamos fazer. Cadê?
Vamos começar aqui com algumas pessoas que eu considero que o senhor considera importante, né? E o senhor vai me falar. E o primeiro é essa. Pastor Joaquim, o senhor tira o chapéu ou não? Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tiro o chapéu, tiro a camisa, tiro o chinelo. Entendeu? Só não vou tirar e dizer assim, eu vou ficar... Não vou, porque eu tenho que ter o respeito com o meu pastor. Certo? Mas eu tiro tudo pra ele. Tira tudo, né, Fico pastor? só de short. Ponto. Não tem, senhor. Não tem Como é que eu não vou tirar? Isso aí é um exemplo de um homem de Deus, é um cara perseverante, é um exemplo de pai, de marido, de... Sabe? De tudo, né, pastor? Não tenho o que falar. Bora ver aqui o próximo. Silas Malafaia. O senhor tira o chapéu ou não? Isso eu acho que eu tenho um pouquinho da veia de Silas Malafaia. Será se tem? Tu, como meu discípulo, eu tenho um pouquinho? Acho que até mais do que Silas Malafaia. É a mesma pegada. É, senhor. Tira o chapéu pra ele. Eu gosto dele, né? eu gosto dele. Principalmente quando ele exorta. É uma família, né? Defende os valores cristãos. Os pastor aí também representa bastante aí na política, que eu acho importante. Eu vou ficar de costa pra Mariana, pra ela não me constranger, né? É? Com o que eu vou falar. Então tem a estratégia aí. Pronto. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Tira o chapéu ou não, pastor? Meu amigo, um caboclo que leva uma facada. Um caboclo que enfrenta o que ele enfrenta. O caboclo que vive o que ele... Esse homem não tem paz. Não tem, não. Não é fácil. A única coisa que ele poderia melhorar era segurar um pouco, né? A língua? Ele se controlar mais um pouquinho. Porque se comportar um pouco mais como presidente. Eu acredito que ele tem boa vontade. É um cara família, é um cara que quer que os bons costumes, sabe? É conservador, né? Conservador, é família, é palavra de Deus. Mas a galera vive. Mas e aí? Por causa da personalidade dele. Já disseram né? que ele não vai chegar nem nas eleições. Aí tu vê, o cara vai pro hospital, o nego deseja a morte do cara. Querendo ou não, ele é a autoridade máxima hoje da nossa nação. E eu tiro o chapéu, porque nem todo mundo conseguiria viver como ele vive. Outros aí já tinham chutado o pau da barraca. Bora ver outro aqui, pastor. E esse aí? Você tira o chapéu? É só sim ou não? Não. O senhor só comenta se quiser. Não. Ela tá lá ali dizendo, não. Não, nem eu. Já tiraram o dedo dele. Pronto, chegamos aqui num cara precioso. Pastor Rodrigo Arraes. O senhor tira o chapéu ou não? Tira o chapéu. Tu é doido, senhor. Você é um amigo que eu tenho, um amigo querido e é um professor. Apesar de ser mais novo do que eu, mas me ensina muito. E a gente troca muita figurinha. É um cara daqueles que tem que caminhar comigo. Eu brinco com ele que eu vou estar com ele até no velório dele. Que eu vou ser um dos que vai dar uma palavra. Ele diz que não, que ele vai no meu, mas... Vamos junto. Que conversa é... A gente já viveu muita coisa juntos. Mas assim, quem até buscar Ronaldinho Gaúcho a gente já foi. Essa história aí... Agora, pastor, quem tem a oportunidade de ouvir ele, nem que seja por um minuto, é valioso. Sai demais. Alguns centímetros mais alto. Sai. Toda vez que ele me olha ali na igreja, ele senta ali 30 segundos, É um cara carinhoso. Eu nunca vi ele zangado. Não, é a São pegada... 10 anos 11 anos de caminhada. Eu nunca vi ele zangado. É a pegada dele, né? Eu acho que até para tirar demônio ele tira na calma. Sai. Sai, rapaz, vai-te embora. Amém. Pastor Rodrigo, uma bênção. Vamos ver outro aqui. Meu amigo. Isaac Pessoa. Pastor Isaac Pessoa. Nosso amigo agora que é lá de Teresina, né? Peraí. Tá ligado? Peraí, Del. Me perdoa que eu fugi do teu protocolo. Foi ele que me encontrou lá na IBA, em 2013, quando eu cheguei. Só a capa da bala pra ligar. Rapaz, ele tá me binando, senhor. Ligue de novo. Tá no Viva Voz, tá, né? Tô ligando de câmera. Ele foi se vestir, gente. Ele pode estar sem... Ô, coisa linda aquele rapaz. Se ele não quer me atender, me binou. Mande uma mensagem Isaac. assim, ó. Quando tu olhar, retorna. Isaac.
Pastor, a importância. Esse chapéu, lógico que o senhor tira, mas fale aí, vai. Eu tiro o chapéu dele. Pra ele, eu tiro. Não tire o chapéu do cara. Não tiro o chapéu. Não, rapaz, cara, algumas coisas na minha caminhada com o Isaac são históricas. É coisa de meme. É coisa que eu tenho certeza que só com o Isaac que eu vou viver essas coisas. Uma vez eu fui pro Marcelo lá na casa da mãe dele. A Assembleia de Deus, na cidade Pelada? Lá na CO. E aí eu fui pra essa célula na casa da mãe dele. Senhor, essa senhora, ela me deu um balde de bananada, Del. Cara, e eu, para não desagradar a senhora, eu tomava essa bananada dela e eu saí entupido de banana. Eu digo, Isaac, mas que é isso, Bu? Não, é porque ela quer te agradar. Quer outro episódio dele? Eu nunca vi. A gente ia fazer o Renova Mais, na época, e ele sempre foi o ator de Hollywood. Ele achava que ele era o, né? É o príncipe do Maranhão. Só quando eu vejo Isaac usando um óculos sem lente, pô. Eu digo, Isaac, o que é isso? Não, André, eu não era nem pastor. É estilo. Eu meti assim, eu digo, sem lente, cara. Pra quê? Pra quê? É o estilo dele, cara. É o estilo, né? É o estilo. Aí inventaram um meme aí do Levanta e Adora. Tu te lembra disso aí? Que eu dei um murro nele. Levanta e Adora. Segundo ele, disse que a história não é rock, né? Tinha uma banda tocando. Porque era uma banda de rock gospel lá e tal. Eu me lembro que eu tava pulando tem essas festas de rock aí que nego dá boque no outro. Aí eu dei logo 2 murros nele. Eu digo, não é rock, senhor? Aí Isaac caiu. Aí foram inventar que eu dei um murro nele e disse, levanta e adora. Tem mais outro que eu não tô lembrado, Isaac. Qual é a dele? Só mais uma. Lá na frente, né? Do Pirapora. Não, é outra coisa. Mas vambora. Deixa eu ver aqui quem é a outra pessoa. Pronto. Se eu tiro o chapéu pra esse casal ou não? Tu é doido? Como é que eu não tiro, rapaz? Esse casal é um exemplo do amor de Jesus. Amém. Do perdão, sabe? Da misericórdia do Senhor. A Bíblia não diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Tá aqui, ó. Olha o olhar dessa mulher. Edel, sabe por que Mariana nunca me largou? Por quê, Wilson? Ela sabia que tinha uma pepita de ouro em suas mãos. A única coisa que uma pepita de ouro precisa para se tornar uma joia preciosa é ser refinada. E ela hoje, ela tem uma joia refinada. Uma pepita de ouro. Então ela sabe. Já dizia minha avó, minha filha, minha vida, tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa, tá? Então tira, obviamente, né? Todo mundo aqui tira o chapéu pra esse casal. Amém. Então acho que esse quadro aqui terminou. Aperta esse aqui aí, Gustavo. Vamos aqui pro outro, pastor. A gente tem um quadro aqui de perguntas que a gente coloca lá a caixinha lá no Instagram. E vou botar aqui na primeira aqui. Pronto. Pronto. Mas tu filtrou essas perguntas antes ou como é? É o meu filtro na minha pegada, pastor. Ai. Mais um não, tá certo. Pronto, a primeira pergunta é essa. Era como lidar com discipulados que não reconhecem liderança. Discipulados ou discípulos, né? Vamos lá. Como lidar com discípulos que não reconhecem a liderança? Ou seja, se não reconhecem a liderança, não são discípulos. Então não tem por que lidar. Entendeu? Essa é a resposta mais curta aí. Se não reconhecem como liderança, não são discípulos. Se não reconhecem como liderança, procurem sua liderança. Entendeu? Não pode ficar ovelha desgarrada. Mas se não me olha, nem Mariana, como pastores, liderança, eu acho que essa pessoa, em vez de ficar num lugar que não há essa honra, essa admiração, procure uma pessoa para lhe pastorear aqui. Né? Agora, uma das coisas que a gente tem que entender é que pastor não é o que agrada, pastor é o que corrige, pastor é o que confronta, sabe? Porque a gente sabe que muito evangelho está sendo pregado aí, que só é pregado aquilo que tu quer ouvir, que você pode entrar do jeito que você está, vai permanecer, que tudo é amor, que tudo é... Não, evangelho que não confronta não é o verdadeiro evangelho. Não existe evangelho pregado na igreja que tu sai achando que tu está
por cima da carne seca. O verdadeiro evangelho é aquele que tu sai da igreja refletindo na tua maneira de viver, se tu tá vivendo certo, se tu tá debaixo, entendeu? Até o estudo que eu estava fazendo hoje o verdadeiro evangelho é aquele que faz a gente refletir a nossa insignificância. Então, se o teu líder é aquele que só te agrada, toma cuidado. Perfeito, pastor. Não tem mais o que discutir essa daí. Pastor, perguntaram, imagino que você sabe quem é. Essa pergunta, porque ele é o único que sabe, Isaac, é o único que fala Pirapora. Como foi a infância no Pirapora? Agora conte essa história aí pra gente. Cara, minha infância no Pirapora foi Pirapora, João de Deus, Vila Lobão e... Agora vem cá, eu mesmo não conheço. Pirapora é uma região aqui É o perto, seguinte, Pirapora é o seguinte, eu morava no conjunto Alameda dos Sonhos. No outro lado da Avenida Santos Dumont, em frente ao Alameda dos Sonhos, tem a Vila Lobão. Mais na frente aqui, assim, tem o João de Deus. Aí tem o Pirapora, que é muito ali por trás do antigo Jaguarema. Só o nome Aí já tem é o Santos engraçado. Dumont. Então aquela redondeza ali eu andava tudo. Andava por ali tudo. Aí tinha uns riozinhos, riacho. Pastor Petrarca morava ali no João de Deus, a gente banhava, tem muito, hoje não tem mais, é só esgoto, mas a gente tomava banho ali e tal. Cara, ali era muito bom, mas ali aconteceu muitas coisas, eu levei uma facada lá nesse rio no pé, e era toda vez eu ia pro hospital, eu chegava com pedrada na cabeça e minha mãe é uma santa. Pastor. Minha mãe é uma mulher de Deus, cara. Pastor, mas essa história de Pirapora, como foi que... E Você falou no que foi Pirapora, é por causa que eu andava com uma galera, pesado. sabe? Alguns já morreram, um morreu de câncer, um outro foi assassinado, um outro tá na penitenciária até hoje. E eu andava com essa galera. E através dessas amizades, a gente experimenta o que não é para experimentar, a gente vive o que não é para viver, sabe, Del? E o Pirapora, eu me lembro que papai dizia assim, rapaz, os meus uísques estão tudo... Eu vendia os uísques para trocar em lata de spray, para pichar muro, entendeu? Ai, isso não era pichador! Só que, Del, eu sempre fui frouxo. Então o senhor tinha um papai limite não ali. deixa, eu rodava tudo. Pirapora, João de Deus, Vila Lobão, não sei o que, São Cristóvão, Tirirical, tudo. Mas eu tinha que chegar em casa em um determinado horário. Você chegava? Eu chegava muito também porque ali era muito deserto. Era perigoso? Não perigoso porque eu conhecia o bandido. Então não era perigoso pro senhor? Aí lá tinha dois André. Tinha o André Gago e o Diabo Louro. Aí tinha o André Gago e eu era o Diabo Louro. Essa foi a pergunta que eu filtrei, eu não quis colocar, mas já que o senhor colocou, começa a história. Aí o que acontece? Sempre tive isso, a gente sempre fazia muita presepada e tal. Eu não vou ficar falando muita coisa aqui porque pode escandalizar. Não vou... Mas aí eu me lembro que papai dizia para os uísques que tá vendendo, e papai tinha uns uísquezinhos, eu dava pra galera e tal, só que eu era um pichador que eu tinha que... Não podia passar de noite. Era um pichador. Então eu chegava e dizia assim, Del, tá aqui, ó, toma lata de spray, agora picha pra mim. Era o pichador, era o vesperal. Eu terceirizava o negócio, entendeu? Olha lá, pô, picha detona lá e tal. E tal, aquele negócio. Agora, senhor, quando fala de Pirapora, eu me lembro da sua história com o Isaac, com o negócio de grupo. Eu vou já te dizer, é isso aí. E esse negócio daquela região, eu tinha orado, porque eu tinha um medo de alma terrível. De alma? Então, é de alma. Então, quando eu voltava às 11h30, meia-noite, o pai de Deus, eu vinha numa carreira, eu não olhava nem pro lado. Deixava porque era tudo só deserto, besteirinha. era só mato, sabe? Aquela área ali era muito sítio. Pastor, meu amigo, nem eu olhava pro olhava lado. aqui, aí se um cachorro passasse aqui, eu já pensava que era uma alma. Então, eu tinha que chegar 11 horas em casa. Então, homem corajoso. Eu tinha medo de alma, tinha medo, mas graças a Deus. E do Pirapora, eu me lembro também de Isaac. Isaac é uma lenda. Como é que uma pessoa cria um grupo de WhatsApp com ele mesmo? Aí eu digo, Isaac, não, pastor, porque eu tenho um grupo. Eu tenho um grupo comigo mesmo. Eu digo, como é isso, meu? Não, porque nesse grupo comigo mesmo eu digo, então tu manda uma mensagem pra ti, tu mesmo responde, como é isso aí, Del? Isso é as histórias de Isaac, as invenções que... É o que o senhor disse, só com Isaac. Só com Isaac. Só com Isaac. Bora ver aqui outra pergunta, pastor. Pastor André, qual a maior peça que seus filhos já pregaram com você? Cara, Júlia, agora, semana passada, quase eu fui pra carne. Ela me manda uma mensagem
no grupo e diz Pastora assim, Mariana tá até rindo ali. papai, me manda a foto aí. No áudio. No áudio. Eu digo, que foto, Júlia? Papai, aquela foto que tá ali. Eu digo, aí eu fui perguntando a foto. E ela me... A foto, eu digo, mas me fala a foto que é pra eu te mandar, Júlia. Não, papai, é a foto. Aí, Porque ela falava assim, ó, foto e parava o áudio. Cortava. de Márcio, só pra curtir com a minha cara. Ah, ela fez só pra lhe tirar de Só- tempo. Deixa eu botar, deixa eu botar bem aqui, Del. Bote bem no microfone. Rapaz, eu já tava me irritando. Eu já tava me irritando. Eu disse, Júlia, Mas também devolve. Que... Ei, pastor Mariano. olha aí. Entendeu, meu filho? Olha aí. Cadê? Pai, só pra mandar uma foto do... Peraí, que tá naquele negócio rápido. Aperta isso. Peraí, gente, como é que tira aqui? Aperte no... Olha. Que tá com o senhor? Ó, De que, Júlia? Aqui não aparece. peraí. Mamãe disse que tá com o senhor. Ó, peraí. De que, Júlia? Aqui não aparece. Pai, só pode me mandar foto do... Pode estar com problema, pai. É só pra você me mandar uma foto do... Aí ela para. Diz a palavra, escreve. Todos os teus áudios, até agora tu não disse o que é. Como é que o senhor não tá entendendo, pai? Preciso que o senhor me mande uma foto. Aí eu mandei uma foto minha. Mandei a foto minha aqui, ó. Bolado. Aí ela. Que é isso, pai? É pro senhor mandar uma foto do... Olha. Tu só pode ser burra, doida. Tu te faz, cara. Tu não falou até agora o que é, pô. Escreve, já que teu áudio tá com problema, pô. Até agora eu não sei que foto é. Ouve todos os teus áudios, vê se tu consegue ouvir o que tu quer. Pai, é só para o senhor mandar uma foto do... Aí depois ela bota, te amo, muito bom. Ah, senhor. Rapaz, isso aí foi mais de 10 minutos desse negócio de foto. Eu já me irritado. E eu digo, Júlia, você não é burra, você é burra doida, Júlia. Ah, então foi essa, né? Recente, Tá, eu fiquei fresquinha. irritado. Né? Mas também, pastora Mariana, Aprendeu. aprendeu, né? Se tu passar um dia na minha casa, meu filho. É, Del. É o dia todinho. O outro chega e diz assim, bora sair, vai tomar banho, Davi. Já vou. Vai tomar banho, Davi. Aí eu já tô pronto. Ele diz, vou tomar banho. Ah, senhor. E agora ele tá com 1,80 m e pouco. E agora A chinelada não dói mais dele, tem que dar de murro. tem que chegar. Não dói, ele não chora mais quando apanha. Você tá grandão, né? Homem, tá... 1,80 m e pouco, senhor. Bora ver a próxima aqui. Pra ele contar a história do picolezeiro. Essa aqui eu não sei. Que Meu história amigo, é essa? isso aí aconteceu com um discípulo meu, Dácio. 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 Como é que você chama ele? Como é? Centurião. 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 Isso foi na infância dele, é uma história feia. Ah, não é bonito não, porque ele botou o kkkk é aqui. negócio do picolezeiro. Então não conta. Eu não vou contar. Ah, então deixa pra lá, bora censurar essa. Bora ver a última. Qual o seu segredo para ser tão firme e constante? Essa é legal, pergunta legal. Temor, Vocês. gratidão. Uma das coisas que eu entendo, Del, eu sirvo a Deus também por muita gratidão, cara. Porque o que ele fez na minha vida, o que ele fez no meu casamento, o que ele tem feito na nossa vida. Olha que a gente erra muito. A gente erra muito, a gente, sabe? A gente briga, eu e Mariana. Na verdade, não sou eu que briga, é ela que briga. Entendeu? Isso aí é de boa, né? Tu é doido. Eu sei viver na chuva no deserto. Então, é muita gratidão. É muito amor que Jesus liberou sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre a vida dos meus pais, dos pais de Mariana, sobre nossa família como um todo. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é ser firme, constante, não olhar para trás, continuar sabendo que mais na frente tem promessas para se cumprir, sabe? É acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente crê porque existe uma palavra. Então, é nisso que a gente se apega. É nisso que a gente se apega. É a gente decidir, né, pastor? Se a gente Exatamente. ficar esperando para sentir as coisas, a gente acaba desanimando, né? É a gente mesmo ir para cima, né, pastor? Exatamente. Eu acho que, deixa eu ver, tem mais alguma? Cadê? Cara, isso aqui é bom. Dá Acabou. pra ficar a noite todinha aqui conversando. Acabou. Dá esse aí, Gustavo? Aqui. Pronto. Nós vamos começar uns episódios para falar de negócios
e Rebeca vai ser anfitriã também, vai trazer a pastora Mariana para Mas gente olha, conversar. Mariana tem uma graça, principalmente no que se diz respeito à família, a perdão, entendeu? E eu vou te dizer uma coisa, Del, a gente é fruto disso aí. A gente é fruto disso aí, de tudo que Jesus fez, no que se diz respeito à família. E sou grato a Deus pela minha esposa, pela minha igreja. Cara, eu acredito que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu experimentei, tudo bem, algumas coisas não faziam parte dos planos de Deus, Certo. mas Ele permitiu que eu passasse para eu ver a grandiosidade do Deus que a gente serve. Eu me lembro, Del, que quando eu tinha 3 meses de crente, um dos meus amigos, que a gente fazia muita bobagem junto, ele virou para mim e disse assim: André, larga esse negócio de crente, pô. Já faz 3 meses, larga isso de mão, pô. Volta ao normal. Volta ao normal. Eu digo, volta ao normal, eu não deixei de ser quem eu sou. Não, larga isso aí de mão. 3 anos depois, eu me encontro com ele. E eu dizia, cara, tu te lembra que há um tempo atrás tu disse que era para eu voltar ao normal? Ele lembra, eu digo, pois é, até hoje eu tô lá. Sabe por quê? Porque se não fosse bom, eu voltava. Mas aonde eu tô hoje é muito melhor do que o lugar que um dia eu estive. O senhor teve muitas Cara, amizades, né, pastor? Muito, Muitas muito, influências. muito. E hoje, até hoje, eu tenho alguns amigos. Recentemente eu me reencontrei com os meus amigos de 8ª série aí, Sim, de eu primeiro. olhei e tal. Tu viu? Eu vi. E aí conversa vai, conversa vem. E, cara, é tão bom a gente reviver algumas coisas, relembrar algumas coisas. E também eles podem ver hoje que eles conheceram o André e hoje eles têm um André diferente. Transformado. Sabe né? por quê, Del? Eu acredito muito que a minha essência, eu continuo com a minha essência. Do jeito que Deus me criou. Eu só deixei de praticar o que eu praticava. O senhor continua sendo aquele André ativo, Falo né? alto, Mas, extrovertido, gosto de resenha, gosto de comunhão, gosto de falar do amor de Jesus, sabe? Eu era uma pessoa que eu não conseguia nem apresentar trabalho. E Deus me bota num púlpito. Entendeu? E pastor, um negócio legal que eu me lembrei aqui agora, o senhor conseguiu mudar a sua identidade assim. Acho legal que o senhor vai na academia, vai em qualquer lugar, é o pastor, né? É o pastor, sabe uma virou coisa? uma identidade. Exatamente. Às Achei vezes, legal, se eu às for pra vezes competição, eu ia para competição de crossfit e tinha escrito aqui pastor, esse cara. e a galera dos era outros amigo. boxes só me conhecia como pastor. Ah, é o pastor. Eu chego hoje lá no Ganso, a galera diz assim, o pastor na área, tá, sabe? Era tipo assim, o jargão tipo do Daciolo, que agora vacilou, mas que quando ele fez o Brasil todinho ficar falando glória a Deus, glória a Deus. E tu sabe de uma coisa, Del? Muitas pessoas, porque eu fazia crossfit, diziam, não, ali não é lugar para pastor e tal. Só no box que eu fazia, mais de 10 pessoas fizeram encontro. Isso aí. Alguns caminham comigo até hoje. Mas se não caminham hoje, um dia foram ao a encontro, semente ouviram tá lá, uma né? palavra. A semente tá lá. Sabe? Porque aonde tu for, tu precisa ser Pastor, luz. como é que o senhor lidar com essas críticas? Porque, vamos lá, o senhor recebe muitas críticas, né? Só acabou de exemplificar aqui uma e tal. Pelo seu jeito e tal, você é uma pessoa que se cuida e tal, eu não vejo problema nenhum. Como é que o senhor lidar? O senhor simplesmente não liga? Ou isso em algum momento lhe afeta? A pastora Mariana lhe ajuda? Edel, crítico a gente sempre vai ter. Se tu tá bonito de corpo, os gordos vão dizer que tu tá feio. Entendeu? Eu tenho um amigo que eu deixei meu cabelo crescer agora. Eu vi que Tu você viu? tá deixando... Aí ele chegou uma e disse assim, tu franjinha tá aí. fazendo... Tu tá, como é? Alisando o cabelo? Corta esse cabelo. Mas ele é careca, mano. Ele fez implante. Entendeu? Entendi. É só assim. É sempre Sempre quem vai te criticar são aqueles que querem ter, querem ser e querem estar onde tu está. Querem ter o que tu tem, querem ser quem tu és e querem estar onde tu estás. Sempre essas pessoas vão te criticar. Aí- Agora, uma das coisas que eu entendo é quem não tem nada a te acrescentar, tu não deve ouvir as críticas. Então, o senhor simplesmente... Tô nem aí. Não tem uma música? Critica até o fato do senhor postar coisa de trabalho no seu Instagram. Tu tá... Ah, Senhor, tu conte essa história aí. Como Não foi teve. que Eu postando ADM. Gente, eu sou um pastor voluntário. Se eu não trabalhar, se Mariana não trabalhar, Não tem bandeira. não tem um irmão que vai dizer, pastor, eis aqui um pedaço de pão. Nem todos vão fazer isso. Quem vai pagar o colégio de Davi? Eu não vai ser. Entendeu? Prestação na minha casa. Aí o cara chega e diz, pastor,
Acho eu que o senhor poderia postar mais sobre o ministério do que das suas empresas. Agora, se eu não anunciar os imóveis, eu não vendo. Pois é. Por Como isso. é que vai ser? Não, Aí eu digo pro irmão, é um negócio sem pé, deixa sem de me cabeça. seguir. Você disse? Tem que dizer, Del. Entendeu? É um negócio sem pé e sem cabeça. Como é que sua rede social, o seu trabalho e outra. Até parece que o pastor não é intenso também com relação ao ministério. Paz, a gente ouve. É aquele negócio que eu disse. A gente ouve. Por isso que eu disse que esse ano é o ano de deixar o cisco de lado e começar a prestar atenção na trave. Ou seja, para de olhar o cisco que está no olho do outro e começa a olhar a trave que está no teu. Sempre tem, né? Sempre Entendeu? tem. Porque, cara, Ah, não. Cansa, né, pastor? Cansa. E às vezes, se tu olhar no meu Instagram aqui, o que tem de gente bloqueada é porque eu bloqueei, deu. Ah, tem gente que se ofende. Como pode um pastor? Que nem outro dia perguntaram para André Valadão e disse assim, pastor, o crente pode andar de biquíni na praia? Não pode, é nu, Del. Tu vai de jaqueta, tu vai desse jeito pra praia, Del. Não. Aí se te olham desse jeito na praia, dizem assim, Vamos dizer que eu Del é sou doido, é porque é crente doido. Aí pronto, aí tu não pode nem andar de roupa de banho, nem pode andar, não sei. É verdade. É o que a gente tem que ter cuidado para não escandalizar, né? Exatamente, lógico, tu não vai usar um fio dental, Eu não. entendeu? Aí tu tem que... Aí, Eu pastor, e calça apertada, assim, ó, me usando aquelas calças assim apertadinhas, sou... a de Isaac, além de ser apertada, a de Isaac, além de ser apertada, ele usa umas calças no meio da canela, pô. No meio da canela. Tem estilo. É estilo, né? Ele, às vezes eu vejo vocês lá em cima ali do Não me púlpito, louvou. de coturno, calor e louco dentro da igreja e todo mundo de jaqueta. Ali é ordem, tem que usar. Tem que usar. Mas É? é estilo também. Que estilo. Calor doido, senhor. Eu vou pregar ali, cara, quando eu prego eu suo muito. Aí eu digo, rapaz, se me botasse para andar de pastor Joaquim de Sérgio, a partir de hoje todo mundo tem que pregar de coturno e de jaqueta. Eita, Jesus. Mas é o estilo de cada um, É senhor, o né? estilo, né? Aí tem que respeitar, né, É, pastor? quem sou eu para dizer? A única coisa que eu chamo a atenção é uma pessoa que usa um óculos sem lente. A única. A única. De vez em quando eu chamo a atenção de Nicolau também. Né? Não tem de vez em quando a galera se empolga, né? É. É Nicolau é um verdade. discípulo que eu amo demais. Tu é doido. Nicolau é que nem filho. E ele aceita minhas reguladas. Isso aqui é legal, né? Assim, que a gente viu ainda agora a pergunta com relação à liderança, né? A discipulado, a honra. É a gente entender a figura do pastor na nossa vida, né? Eu vou ser sincero, eu tinha dificuldade há um tempo atrás, até porque, assim, eu me abria muito antigamente, né? E acabei me frustrando com algumas pessoas com as quais eu me abri e me fechei. Mas eu não estou lembrado quem foi que disse, não sei se foi o pastor Rodrigo lá na igreja, que ele disse que a gente não pode condenar todo mundo por causa de uma pessoa, Verdade. por causa de uma pessoa que te decepcionou, né? Vocês até lembram, né? A gente tentou sair da igreja e foi a tentativa Saiu da mais igreja frustrada. e foi. Eu Mais acho frustrada. bom. Eu acho é bom quando essas coisas Porque a acontecem. gente aprende, Sabe por quê, né? Del? Porque quando tu saiu da igreja, eu me lembro quando uma vez a gente teve uma conversa, eu disse, Del, tu tem quanto ano de crente? Aí naquela época tu disse, eu tenho 14 anos. Eu digo, não, Del, de crente, não que tu frequenta a igreja. Não foi? Foi. E aí eu Aí pensei, ele Del ficou zangado. Ficou zangado. Eu digo, pois é, Del, porque o que falta pra ti é ser crente, pô. Falta pra ti é ser crente. Aí Del continuou caminhando. Quando eu vejo, Del e Rebeca foram embora pra outra igreja. aí você se zangou. Aí ele voltou depois. Não deu nem um mês, foi uma tentativa muito frustrada. Não deu nem um mês. Eu não- Tudo aprende, né? Mas sabe o que aconteceu, meu amor? Sabe o que aconteceu? Del hoje tá uma bênção.
uma que bênção, demais. o ministério por ele, está se envolvendo, sabe? A gente vê que quando a gente se alinha com a vontade de Deus, Deus começa a liberar algumas coisas que já era para ter sido liberada. Já estava acumulado. É tipo assim, rapaz, por que tu perdeu tanto tempo, cara? Eu queria tanto te dar esse negócio, eu queria tanto fazer isso por ti. Sabe quando um pai corrige um sim. filho? Cara, já era para tu estar vivendo isso, Del. E uma das coisas que eu aprendi foi deixar de viver os sonhos das pessoas e começar a viver os teus sonhos. Realmente fala muito isso. Entendeu? Durante muito tempo, eu e Mariana abraçamos os sonhos de outras pessoas e deixamos de lado os nossos sonhos. Mas a culpa disso tudo é minha. Não dá para confundir isso com renúncia, né? Não é a mesma coisa, né? Não. Porque o que acontece? É como se eu chegar e dissesse assim, cara, eu vou abraçar. Tu chega pra mim e disse assim, o Del Podcast e tal, não sei o que, a banda por ele, eu deixo aquilo meu ali e eu digo, eu vou contigo, tô contigo, vambora, abraço o teu sonho e vivo. E quando eu vejo, cara, eu deixei de viver muitos sonhos que Deus tinha pra mim porque eu tava abraçado nos teus sonhos. E aí, uma certa vez eu sentei com um amigo e ele startou isso em mim. Ele disse um negócio interessante. Pastor Bruno. Ele virou para mim e disse assim, cara, eu te vejo, sabe como um quê? Eu digo, como? Como um palito de fósforo dentro de uma caixa. Explique. Palito de fósforo dentro de uma caixa não tem função. Vai continuar sendo um palito. Mas um palito fora da caixa, sendo riscado, ele pode causar um grande incêndio. Ele pode fazer muitas coisas. E aí eu entendi, digo, cara, eu estou na caixa de fósforo. Eu estou abraçado no sonho de pessoas, estou abraçado nos sonhos que não são meus. E eu estou deixando de viver muitas coisas que Deus já queria que eu estivesse vivendo. E eu entendi isso e comecei a abraçar os meus sonhos. O sonho lá de casa. Hoje, a gente está abraçado nos nossos sonhos. E aí vem Deus tem, sabe, aberto algumas portas, Deus tem mostrado alguns caminhos e sem negligenciar o ministério. Uhum. Não deixo de fazer o que eu tenho que fazer, não deixo nas minhas obrigações dentro da igreja, não negligencio com os meus discípulos. Se tu me ligar de madrugada para expulsar um demônio, eu vou ter que ir expulsar esse demônio contigo de madrugada. Inclusive, é até bom Entendeu? pontuar isso, porque algumas pessoas têm a impressão de que vocês são inacessíveis. Não, isso é verdade. isso é mentira do diabo. Não vá até ser o pastor, não tem que ir a ser o pastor. Hoje eu sou pastor, tenho Mariana me auxiliando na rede, e a gente pastoreia com amor e entrega. Fulano de tal morreu 3 horas da manhã, a gente se levanta e vai. A gente vai dar para abraçar o ente querido. Porque essa é a nossa função. A gente disse sim, Del. A gente disse sim. Então, a gente tem vivido assim. E vai continuar vivendo assim. Amém. Entendeu? Então, hoje, eu abraço os meus sonhos. Eu vivo para minha casa, eu vivo para Cristo, eu vivo para os meus filhos, para viver o que Deus tem para vir. Entendeu? E a gente tem abraçado aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E assim a gente vai, eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada vez mais. E eu aconselho a todos, tenha seu momento com Deus, entenda qual é o plano e o propósito de Deus na sua vida e abrace os sonhos que Ele tem para você. Os sonhos que Ele tem para você pode ser na Iba? Pode ser na Iba. Mas a promessa não é no lugar, a promessa é sobre a pessoa. Tu tá entendendo? Te lembra? Abraão chega para Ló e diz, escolhe para onde tu vai. Ló escolheu o melhor lugar. Aos olhos humanos, o lugar que Abraão estava indo era um lugar... Melhor. Hein? Era pior, né? Era pior. Mas o lugar que Ló foi, Sodoma e Gomorra. E o lugar que Abraão foi, aos olhos humanos... Mas a promessa era para Abraão. Era para Abraão. E aí, independente de onde ele fosse, lá ia frutificar e ia acontecer. Né? Tá entendendo a parada? Amém, amém. E aí Deus vai te capacitando. Deus vai... A história de Jacó é interessante. Porque, tu te lembra que Jacó cavou poço? Jacó cavou poço? Não é? Sim. Teve os poços de Jacó. Mas antes disso, ele fazia outras coisas. Por quê?
Ele fazia uma função, ele tinha uma atribuição, ele tinha um trabalho, aí ele viu que aquilo ali não dava certo porque a galera... Aí ele foi e Deus já abriu outro caminho para ele aqui, vambora, vai. Migrou para outra Vai coisa. cavar poço, e aí aquela galera que entulhava o poço dele, depois foi beber da água do poço. Cara, porque quando Deus está sobre a pessoa, tu pode fazer o que for. Se as pessoas te perseguirem do jeito que quiser, que se quiser entulhar os teus poços, se quiser frustrar os teus sonhos, não adianta. A promessa de Deus está sobre você. Viva os sonhos que Deus tem para você, porque Ele é fiel e justo. E a gente vai colher aquilo que a gente vai receber, as promessas. E são promessas infinitas. A gente só precisa estar posicionado. E Abraão, sai daí, meu irmão. Vem olhar para o céu aqui. O que tu vê? Eu vejo estrelas. Então conta essas estrelas aí, Abraão. Ah, Senhor, não dá para contar. Pois é. É a quantidade de bênção que eu tenho para ti. Então, tá preocupado? Vai para a janela e conta estrela. Vai para a janela. A gente tem a mania de ficar olhando para o problema, né? É verdade. Tem que tirar o olho do problema. Vai contar a estrela. Não consegue? Pois é. Porque tem muita promessa. Então tira os teus olhos do problema e olha para as estrelas, olha para as promessas, olha para as infinitas bênçãos que o Senhor tem para liberar sobre sua vida. Porque é muita coisa, Deus já tem. E a gente não pode se satisfazer. Pastor, tu tá feliz hoje? Estou muito feliz. Tá satisfeito com o que tu tem? Não. Quer mais? Eu quero mais porque tem mais. Sempre tem, Tem mais. Né? Eu não sou ingrato. Eu não estou querendo assim, não. Porque eu sei que tem mais. Não tem aquela música? Eu sei que... Né? É de Cirilo, né? Sei lá. Eu sei que tem mais. Deus, pra mim, que amor é Que amor é esse? Um dia ainda tu vai me trazer pra cá pra cantar. É se firmar nas promessas, né? Meu né, amigo, te pastor? abraça com as promessas, Amém. te abraça com aquilo que Deus tem. Pessoas vão querer afundar os teus sonhos, jogar teu sonho no poço. Pessoas vão querer te matar, pessoas vão te perseguir, pessoas vão querer entulhar o teu poço. Mas, cara, Amém. mas Pastor, a promessa de Deus vai se cumprir. aleluia. A Bíblia, do início ao fim, é cheia de promessas, é cheia de deserto, é cheia de briga, é cheia de confusão, é cheia de pecado, mas a última página garante vitória. Então, viva a Bíblia. Vai ter o deserto, vai ter os problemas. É que nem... pastor, mas a gente tem vivido tantas crises, né? Mas imagina, Deus chega para Josué e diz assim, ei, Josué, meu servo Moisés morreu. Pega todo esse povo, atravessa o Jordão e vai para a terra que eu prometi. Imagina, o líder morreu, o pastor morreu, o libertador morreu, a autoridade maior morreu, crise está instalada. Aí Josué deve ter dito, meu Deus, me lasquei. E agora? Aí Deus ainda disse para ele assim, além da morte, atravessa o Jordão. Ou seja, uma crise instalada e já tem o primeiro desafio. E aí o que acontece? Ele tem que, além de superar a morte de Moisés, ele tem que fazer com que toda aquela galera que caminhava com Moisés comece a olhar ele como líder. Aí é um insight que assim, a gente nunca está pronto, mas a gente tem que estar sempre Edel, a preparado. crise se instala, a crise é inesperada, ela chega quando a gente menos espera. E aí Deus chega para Josué e diz assim, meu servo Moisés morreu, levanta, atravessa esse Jordão e leva eles para a promessa, para que eles possam viver a promessa. Imagina a cabeça daquele cara. Estou vivendo uma crise. Será que essa galera vai me seguir? O que vai acontecer? Será que eles vão me ver como líder? Como é que vai fazer? Meu Deus, eu tenho que atravessar o Jordão. Mais uma dificuldade. E aí, quando atravessa o Jordão, tem todo um deserto. Rapaz, ele tinha todos os problemas para ele ficar olhando, né? Imagina, Deus. Senhor, escolhe outro, Senhor. Chama outro. Mas ele vai. Ele sabe que Moisés morreu. Ele vai ter que atravessar o Jordão. Ele vai ter que enfrentar o deserto. Mas tem uma promessa. E ele olhou só para a Então, promessa. quando a crise chegar, pode ter certeza que essa crise vai chegar inesperadamente. Porém, vai ter alguns desafios, alguns Jordões para atravessar e alguns desertos para enfrentar. Mas existe uma promessa e a gente tem que perseverar porque a promessa vai se cumprir. E a gente sabe disso aí. Amém. Eu ia lhe pedir, aproveitando que a gente está aqui no começo do ano, né? É uma oportunidade da gente colocar nossos planos, né? Planejar aqui o que a gente vai fazer e tal. O pessoal gosta de criticar, mas eu acho legal. Todo começo de ano é uma oportunidade da gente se organizar e dizer o que a gente vai fazer. Mas eu queria lhe pedir para você deixar uma mensagem para a galera aí que tá assistindo a gente, que está ouvindo, assim,
uma mensagem para 2022, assim, para a galera se motivar, a galera entender mesmo. Primeiro, tire os olhos das crises inesperadas, das dificuldades e foca na promessa. Segundo, pega o papel, anota. Anota aí, eu vou te dar 10 segundos. Para anotar, né? É bom. Então vamos lá, pega agora. Segunda dica de sucesso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pronto. Quer dar certo? Busque a Deus. Quer dar certo? Busque a Deus. Quer prosperar? Busque a Deus. Quer ter uma vida de intimidade? Busque a Deus. Primeiro as primeiras coisas. O resto é consequência. Tira os olhos da dificuldade, olha para as promessas. Foca no reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Te garanto, tempo ruim vai vir, tempos difíceis vão vir, mas a promessa também virá. Só esperar, perseverar. É isso, Amém? pastor? Uma vez eles disseram para mim, disse assim, pastor, André, veja uma prosperidade muito grande. Serás rico. Não se cumpriu. Mas eu estou trabalhando todo dia. É isso, Trabalhando na ADM, na DR, no Porto, Mariana, na Desfrute, para que a gente tenha essa prosperidade. A gente é próspero, a gente tem uma família linda, abençoada, Amém. nossos filhos no caminho do Senhor, a gente não tem uma conta atrasada, minha mulher tá bonita, com unha feita. Né, neném? Unha feita. Tudo eu que faço, pago para ela. Olha, mentira. É isso Pastorzão, obrigado pela sua presença aqui. Eu Foi que agradeço. Foi um momento gostoso, É bom abençoador. O senhor, a pastora Mariana, obviamente eu quero trazer o senhor de novo aqui para a gente conversar mais, mas eu queria mesmo lhe agradecer do fundo do meu coração todo. Agradecer a sua presença aqui. Amém. Como eu disse no começo e vou repetir agora, o senhor é uma referência para mim. Eu olho para o senhor e eu quero ser desse jeito. Eu quero ter essa mesma determinação. Eu quero ter essa coragem e eu quero ter essa paixão. É assim que eu vejo o senhor. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, pastor. Amém. Posso orar por vocês e pela galera que vai assistir isso aí? O podcast é cristão. Então vamos fechar nossos olhos. Você também que está assistindo esse podcast aí. Primeiramente, eu quero pedir perdão se de repente eu desagradei algum de vocês aí. De repente eu falei algo que não era para falar. Ou se não foi do jeito que você esperava. Mas foi do jeito que Deus quis, do jeito que Ele planejou, né? Você viu o filtro aí, né, pastora Mariana? Ela aí, só regulando ali. Ela fazia assim, ó. Pss, pss, pss. E Não o sei olhar se deu como para era? você ouvir. Mas amém. Feche seus Amém. olhos. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje aqui. Te agradeço, Senhor, pela vida de Del, de Amém, Gustavo, Pai. de Rebeca, Pai, por tudo que o Senhor tem feito através da vida deles, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está assistindo isso aqui. Pai, Amém. eu creio que esse projeto nasceu no teu coração. Nasceu aqui para abençoar a vida de pessoas. Nasceu no teu coração para que pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho, pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu perdão. Pai, que todos os dias, Pai, nós possamos crer e entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Que todos os dias nós possamos entender que dificuldades e problemas nós teremos, mas promessas existem para nossas vidas e que nós precisamos perseverar, crendo e abraçados na promessa que o Senhor tem para todos nós. Pai, livra-nos de toda dificuldade, do homem mau, da mulher perversa. Pai, livra-nos do inimigo, livra-nos daquele que quer nos tirar do caminho. Pai, em nome de Jesus, chegue nas casas, nas pessoas que estão precisando agora do teu amor, do teu abraço, Pai. Cura quem precisa ser curado, restaura quem precisa ser restaurado, abra as portas para aqueles que precisam ter as portas abertas, Pai. Mas nós te pedimos, nunca, Pai, se afaste a tua presença de nós, Pai. Pelo contrário, que o nosso coração esteja sempre incendiados, Pai, pela tua doce e preciosa presença, Pai, porque nós sabemos que bom e perfeito são os pensamentos que o Senhor tem a respeito de nós, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que
tanto desejamos. Então, Pai, nessa noite, nós abençoamos a vida de Del, de Rebeca, de Amém, Gustavo, Pai. esse lar, Obrigado, e abençoamos os lares e cada família que está ouvindo esse podcast, Amém. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Valeu, pastor. Ripa Xabará.